Saudações a vocês. Hoje eu estou fazendo esse vídeo. É dia 25 de dezembro de 2015. É Natal. Aqui está nublado. Não choveu no dia de hoje. Ontem choveu 65 milímetros. Aqui no sul estamos tendo muita chuva nessa temporada do El Niño. Mas não está tão quente, né? Nessa época do ano devia ser bem mais quente. E estamos agora na última semana deste ano. Que ano que passou rápido, mas não me queixo. Porque afinal de contas, o que desejo, e que muitos desejam, é que chegue logo, afinal de contas, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Que chegue bem logo. Porque esse mundo aqui está muito sofrido. Esse 2015 foi muito sofrido, não para nós. Também disso não devo me queixar. Mas assistimos milhões de sírios fugindo, de africanos fugindo, buscando uma outra vida na Europa, saindo de seus lares, de sua terra, de seu aconchego, de seus familiares, refugiados, procurando uma coisa melhor, pois também nós estamos aqui procurando uma pátria superior. Nesse mundo terrível, esse mundo cujo título da lição número 4 é Conflito e Crise. Conflito e crise, os juízes. Esse Natal, que não é a data que nasceu Jesus, mas que, enfim, é a data que lembramos do seu nascimento. Mais lembramos. Aliás, quase não se lembra mais nada, né, de Jesus. Se lembra de um tal de Natal, que é um dia de comércio, o dia de maiores, que mais vendas geram, e um dia de dar presentes, um dia de comemorações, de festas. Mas para a maciça maioria não é um dia de lembrar de Jesus Cristo, que era o juiz, o rei, para dizer melhor. Santíssimo e poderoso Deus, ajude-nos a nos aproximarmos mais de Ti por meio do estudo desta lição, desta semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então aqui nós estamos no tempo dos juízes, né? E vou ler aqui o 1 Samuel 2, versículo 1. Orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegra na tua salvação. Ana estava agradecendo a Deus, porque ela havia engravidado, né? Mas eu queria falar um pouquinho aqui a respeito do tempo dos juízes. Quais eram os tipos de liderança que havia em Israel naqueles tempos? Havia os sacerdotes, que tinham por incumbência fazer a relação entre Deus e o povo. Eles então faziam ali os sacrifícios em busca do perdão dos pecados do povo. Na realidade, o que eles estavam fazendo mesmo era apontar através desses sacrifícios para a primeira vinda do Messias, o Salvador, que viria morrer por todos eles, por todos nós, por mim, por você. Então eles estavam ensinando o povo de que viria aquele que os perdoaria para sempre. Isso era a função do sacerdote. Coisa que a maioria deles não cumpriu como deveria ter cumprido. Então vamos estudar sobre isso hoje, nesse estudo agora. Bom, tinha também os levitas, não é? Caindo umas formigas. Ah, sim, tem um formigueiro voando em cima da minha cabeça.
temos os levitas, que eram os cantores, que também eram mestres, ensinadores, né? Que ensinavam principalmente por meio do cântico, por meio da música, um poderoso método de ensinamento, muito fortemente utilizado por Satanás. Satanás é exímio mestre da arte da música, né? E ele nesses últimos tempos está trabalhando freneticamente sobre a música, mas não vou me delongar sobre esse assunto nesse estudo aqui. E daí também havia os juízes, que mais adiante foram substituídos pelos reis. E os juízes tinham a função da justiça, devido às questões, os problemas que havia entre as pessoas ali, resolver esses problemas, né? De resolver as questões entre o povo judeu e as ameaças das redondezas, né? Mas principalmente os juízes tinham por função reencaminhar o povo de Deus para o caminho, para o trilho da obediência. Esta é a palavra, fidelidade, obediência, né? Obediência, esta é a palavra. E havia mais um elemento ali que não consta aqui tão claramente, mas que era Deus, o rei deles. Eles tinham um rei, era Deus, né? Então, mais adiante, que nesse estudo aqui nós vamos ver, eles pediram um rei como as outras nações tinham. Mas eles tinham um rei superior. Só que o sistema não funcionava. Essa que é a verdade. O sistema não funcionava porque volta e meia as nações vizinhas pagãs se tornavam mais fortes que o próprio povo de Deus, invadia e subjugava o povo de Deus. Agora preste atenção. A culpa desses problemas recorrentes não era o rei de Israel, e sim era Israel, que quando tudo ia bem, eles se envolviam a adorar os deuses das outras nações. Esse que era o problema. Aqui está a explicação. Então vamos aprofundar um pouquinho nesse sistema de governo, que eu diria assim, é o sistema perfeito. Hoje na Terra não existe um sistema assim, um sistema teocrático, mas um sistema teocrático de verdade, não um sistema teocrático como existem hoje alguns aí que Maomé que dirige, esse Deus, aquele Deus que dirige, que não são deuses, não. Aqueles tempos. O que Deus queria fazer? Deus não precisava de um trono aqui na Terra, Deus não precisava se tornar visível aqui na Terra, Deus não precisava cobrar impostos, porque o seu sistema não depende de manutenção humana. Deus não precisava de um exército, porque ele tinha o poder que queria. Deus não precisava de conselheiros, porque tinha o conhecimento infinito, né? Enfim, Deus não precisava de auxílio de ninguém. De ninguém. Sozinho ele poderia conduzir perfeitamente aquele povo. Ele poderia, por exemplo, livrar o povo das doenças, poderia livrar o povo dos inimigos, podia fazer com que ocorressem excelentes safras, com que as mulheres ganhassem seus filhos e que fossem sadios, com que todos fossem sadios, né? Podia fazer com que as chuvas caíssem no momento certo, podia fazer com que a ciência deles se desenvolvesse, podia fazer com que ele se tornasse um povo superior. Isso para resumir. Porque esse rei tinha capacidades tão superiores, infinitamente superiores a qualquer outro rei. Então não era o caso deles terem um rei ali morando com eles. Esse Deus já estava com eles no tabernáculo. Mais adiante, com o rei ou sem rei, eles iriam certamente construir um tabernáculo decente, não de lonas, ou não de tecidos e de couro. E Deus queria morar com eles ali. Mas Deus não precisava de um trono, Deus não precisava de um sistema daquelas pessoas que vivem no palácio, que servem ao rei. Não. Deus já tinha organizado tudo. Deus tinha os sacerdotes, e tinha os levitas,
né? E tinha o povo, que eram as pessoas das outras 11 tribos. Estava tudo organizado. Então qual é que era a ênfase nesse sistema de governo? Era a adoração, essa era a ênfase, né? A fidelidade, adoração, fidelidade, que não são sinônimos, mas estão tão próximos, que são praticamente a mesma coisa. Então Deus não precisava estar ali, tu faz aquilo, tu faz... Não. Eles tinham a lei, eles tinham os 10 mandamentos. Era para amar a Deus sobre todas as coisas e uns aos outros se amarem mutuamente, como Deus os amava, né? Esse sistema seria um sistema superior. Vamos dizer assim, que no futuro viessem os babilônios, né? Viessem os babilônios e os atacassem. Eles não precisavam ter exército. Deus os defenderia, como fez várias vezes, nós vamos ver essa semana aqui, né? Então, mas qual é que era o problema? Já falei, já perguntei, vou perguntar de novo. Que esse sistema não funcionou. Por falta da fidelidade deles, do povo. Não por falta de poder de Deus. Não por falta de competência de Deus. Não por falta da inteligência de Deus. Nada disso. Não. Porque Deus governa todo o universo e tudo funciona perfeitamente bem. E Deus não está ali em tudo que é lugar, presente e com seus subalternos, com seu exército. Não está. E muito embora Deus está em todos os lugares. Não é? Então, isso que Deus queria fazer com eles. Assim como Deus governa perfeitamente o universo inteiro, queria governar essa nação. Bom, não haveria sequer mesmo a necessidade dos juízes, porque vejam, nem sempre tinha juízes. Porque se todos obedecessem, não daria problemas entre eles. Eles, amando-se uns aos outros, não teria problema. Então não precisava ter juízes. Os juízes vinham para reconduzi-los ao bom caminho. Tá bom, então vamos... leiam, estudam, ali onde eu escrevi no comentário, que tem mais algumas observações a esse respeito, né? Esse é um assunto que eu gostaria de me aprofundar, quero me aprofundar ainda, sobre o governo de Deus, como que funciona o governo de Deus. É um assunto que merece aprofundamento. Primeira juíza do estudo aqui, né? Porque ela foi a quarta. Né? Antes houve Baraque, Sísera, antes houve outros juízes, né? Que não tem aqui a relação. Ela foi uma das únicas juízas mulher. Bom, essa Débora, então eles estavam sob o jugo do inimigo, né, do rei Jabim, né? E a Débora convocou Baraque. Baraque, vamos liderar, você lidera aí um exército, organiza um exército do povo de Deus para atacar o rei Jabim, atacar Sísera. Sísera era o comandante do exército do rei Jabim. O rei Jabim tinha um grande exército de mercenários que ele pagava para lutar para ele, né? Naqueles tempos era muito isso, funcionava sempre assim, quase sempre assim, funcionava, né? E então esse rei Jabim era rei de Canaã, os cananeus ali, e Débora convocou Baraque. Baraque confiou em Débora, mas Baraque pensou assim, mas não vou sem ela. E Baraque disse, eu vou, desde que você vá junto. E Sísera disse, bom, tu parece que está um pouco covarde, né? Tá bom, eu vou junto, sem problema. Mas não vai ser a honra de ter liquidado com o comandante do exército inimigo. Baraque disse, não, tudo bem, não tem problema. Então aconteceu que se travou a batalha, não é? E a batalha foi vencida pelos israelitas. E Sísera, o comandante do exército vizinho, conseguiu escapar, conseguiu fugir, porque naqueles tempos, hoje também é assim, sempre foi assim, os comandantes tinham um grupo de soldados muito bem armados e muito bem treinados, os melhores, que os defendiam.
Então, dificilmente você conseguiria um inimigo atingir o comandante. Quando atingisse o comandante, o exército ficava sem comando e perdia a guerra de vez daí, né? Bom, então o Císara conseguiu fugir, escapou, saiu correndo, correu, né? Até que chegou na barraca de uma pessoa aliada, né? E ali foi morto por uma mulher, né? E essa mulher se chamava Jael, está aqui na lição, era a esposa de Eber. Essa mulher pegou uma estaca da barraca, uma estaca daquelas que amaram a barraca para ficar em pé, cravou no chão. A estaca já é feita para cavar no chão, tem uma ponta adequada, etc. E ela tinha ali um martelo de madeira, aqueles grossos, grandes assim, né, para cravar a estaca. E o Císara pediu água, porque ele estava na exaustão. Estava ultra cansado. Aí ele queria água. Ela deu leite, ele tomou leite para se recuperar e deitou e dormiu profundamente. E ela pegou uma estaca, ele estava deitado e cravou aqui assim com uma martelada forte e fundou, e cravou, saiu do outro lado e cravou no chão. Lá pelas tantas veio o Barak, está aqui. Então, assim que funcionava, né? Deus é que era o grande comandante. Deus que fazia as coisas acontecer. A história maravilhosa, que eu acho uma das histórias mais maravilhosas, aqui daqueles tempos é o caso de Gideão, né? Gideão, vamos encurtar essa história aqui, pegar só as partes bem relevantes, o resto vocês podem estudar ali, né? No comentário, na lição. Então eram os midianitas que estavam oprimindo, né? Os midianitas e os amalequitas, né, estavam oprimindo o povo israelita, porque o povo israelita de novo estava se desviando, já tinha se desviado, então estavam há 20 anos sendo submetidos pelos midianitas, pelo rei dos midianitas. E esses midianitas tinham um sistema meio estranho, né? Também assim como depois os filisteus tinham um sistema bastante estranho, né, de explorar o povo. Os midianitas, eles não faziam guerra de arrasar o povo. Eles iam lá e tomavam as coisas do povo. Entravam ali armados, etc. Tomavam o gado, tomavam as safras, tomavam os frutos, tomavam os instrumentos de trabalho. Iam roubando, iam saqueando. Eram saqueadores. Era bem legal para eles desse jeito, né? Para que fazer guerra, destruir o povo? Não, deixa o povo israelita trabalhar, produzir, depois a gente vai lá e pega. Eles eram espertos, né? Muito espertos. Mas os midianitas também tinham um grande exército. Qualquer coisa tinha um exército. Aqui eu tenho um relato de 135 mil homens armados. É um exército para os dias de hoje, muito grande, né? Muito grande. Bom, e esses midianitas, eles exploravam o povo e lá pelas tantas, Gideão, que estava malhando trigo para guardar, escondendo a fenda, porque senão vinham os midianitas, tomavam tudo e passavam fome. Veio um anjo, convocou Gideão, vamos encurtar a história, convocou Gideão para organizar um exército e atacar os midianitas. Gideão disse, mas por que nós estamos sofrendo tanto se nós somos o povo de Deus? Sim, estavam sofrendo porque eram desobedientes ao seu rei invisível. O anjo explicou as coisas ali, tudo. Gideão pediu prova, o anjo deu prova, incendiou a oferta, depois Deus fez o velo de lã, o novelo de lã, ficar encharcado e ao redor não estava encharcado, depois na outra noite fez a terra ficar encharcada e o novelo de lã não estava encharcado. E aí Gideão se convenceu, mas Deus ainda deu mais uma prova. Aí Gideão estava com 33 mil homens. Bom, o que eram 33 mil homens perto de 135 mil? Não tinha nem chance. Deus disse, tem muita gente. Tem muita gente. Volta os que casaram, os covardes, os cansados, os fracos, volta tudo para casa. Voltaram, ficaram 21 mil. Aí disse, não, tem muita gente. Aí fez os testes de beber água, sobraram 300. Gideão pensou, com 300? Vou fazer o que com 300? Aí Deus deu uma hora. Mas a essa altura, Gideão
já estava corajoso, né? E Deus disse, não, faz o seguinte, a espada deixem na cintura, no braço direito se segurem uma tocha de fogo, bota um cântaro ao redor para ninguém ver, tem fogo lá dentro, e na mão direita uma buzina, né? Uma buzina de corno de um animal, e dividem em 3 companhias de 100, uma vem de um lado, outra vem desse lado, outra vem do outro lado, e ao toque da trombeta de uma dessas companhias, do próprio Gideão, todos tocam, né? Tocam e quebram os cântaros e liberam o fogo das tochas. Convenhamos, essa é uma estratégia para dar tudo errado, é ou não é? Se isso é estratégia militar, então temos que rir, né? Isso não é estratégia militar. Isso aqui sabe o que é? Ingenuidade. Porém, quando Deus está por trás, qualquer coisa funciona e funciona bem. Então eu fico imaginando quando eles começaram a tocar. Bom, teve a quarta, antes de eu relatar isso, teve a quarta prova de que Deus estava com Gideão e mais um foram ali entre o arraial dos midianitas, dar uma espiada lá por dentro, mas era tanto povo que um estranho lá dentro nem seria reconhecido. E Gideão ouviu um relatando o sonho para outros, olha, eu vi um pão que veio e bateu numa tenda e derrubou tudo, e estragou com tudo, tu ficou virado de perna para cima. E eu disse, isso é Deus dos israelitas, é Gideão que vem, eles vão nos destruir tudo aqui. Aí Gideão disse, não tem, Deus está conosco, vamos tocar as trombetas e vamos liberar as tochas. E foram, eu fico imaginando, o que se passou entre os midianitas, 135 mil, se eles soubessem que eram só 300, se eles soubessem, mas não sabiam, aí ouviram tocar trombeta de tudo que é lado, aquilo deve ter sido ampliado, porque Deus pode fazer o que quiser, e fogo de tudo que é lado, e vem exército de milhões e milhões, sei lá o que eles imaginaram, mas o fato é que eles começaram a se levantar do chão, sair das barracas, etc., e viram em cada outro amigo um inimigo, e começaram a lutar entre si, e se mataram todos. E os 300 fizeram o quê? Foram dar uma olhada. E depois vieram, todos não, mas mataram 120 mil, sobraram 15 mil, né? E esses fugiram e o resto dos israelitas apareceram por lá, de várias tribos, apareceram por lá e fugiram, correram atrás deles e destroçaram com tudo. Bom, vamos passar para Sansão. Sansão é um caso inusitado. Sansão eu chamo de herói solitário, né? O homem forte e briguento. Não era para ser assim. Deus instigou Sansão para ir para lá, para chamar mulher, etc, mas não para casar com essa mulher. É bom ler o texto de Ellen White sobre esse respeito que eu pus no comentário. Não era para casar com a prostituta, não era para dizer para a mulher qual é o segredo da força, não era para dizer para a mulher qual é o segredo do desafio que ele pôs lá, né, para os jovens, né, para os 20 jovens, os 30, 20 ou 30 jovens, né, quanto às vestes festivais lá, etc e tal. Não era para dizer, mas ele era um fraco nesse aspecto. Fraco, mentalmente falando, muito forte quanto aos músculos, né? Bom, o que faltou acontecer aqui? Faltou Sansão liderar o povo, faltou o povo se interessar em seguir Sansão. Sansão era um lutador solitário, não era para ser assim. Os filisteus, eles estavam numa estratégia bem interessante, estavam explorando o povo, mais ou menos parecido com o tempo de Gideão, com os midianitas. Explorando o povo, mas não faziam guerra contra o povo, eles só exploravam, tomavam tudo, né? Dominavam os israelitas, subjugavam os israelitas, impunham seu poder militar, né? Então tinha que provocar uma guerra entre os dois, e essa foi a função de Sansão. Sansão era muito forte, entra lá, provoca uma guerra, ninguém vai te pegar, porque Deus está com a força de Sansão, não era uma força humana, era a força divina que estava com ele. Ninguém consegue carregar 3 ou 4 toneladas de um portal, de uma porta de ferro ou de bronze, morro acima, pelo que consta uns 60 quilômetros, isso durante a madrugada.
Então tinha que estar correndo com esse peso. Gente, isso não é tão fácil. Não sei se era mesmo 60, mas como tem que é 60 quilômetros lá para cima. Né? Isso é uma força descomunal. Mas o que Sansão não desenvolveu foi a liderança. Ele se submetia em vez de ser líder. Ele se submetia a uma prostituta em vez de ser líder. Submetia as mulheres filisteias, da Filistia, em vez de ser líder. Não era líder. É quando veio o exército dos israelitas, em vez dele lutar, pegar esse exército, eram 3.000 homens, não era tanta gente, mas era. Ele seria o campeão do exército israelita. Assim como tempos mais tarde foi Golias. Mas Golias era quem perto de Sansão? Golias não era nada. Né? Então ele deveria ter liderado. Não, vamos lá. O que ele fez? Se deixou prender pelos israelitas para entregar para os filisteus. Mas que ideia! Mas que ideia dele, que ideia dos israelitas. Olha só, mas como é que pode alguém ter uma ideia tão... E aí quando ele foi entregue, ele não tinha força, se arrebentou aquelas cordas lá como se fosse nada. E lutou com eles e matou muitos deles com uma queixada. E acabou. Eles tiveram que fugir. Mas o que ele devia ter feito? Ele devia ser um homem forte, não só nos músculos, mas na liderança. Organizar o exército de Israel e acabar com os filisteus. Não foi o que fez. Enfim, ele está, felizmente, entre a galeria dos homens da fé. Não é? Felizmente. Vamos vê-lo salvo. Rute, agora o caso é um pouco diferente, né? Mas também é um caso de luta, né? Como fala aqui, do conflito, né? Conflito, da crise, etc. Então, era a família de Noemi, né? Essa família se mudou para a terra dos Moabitas. Havia crise, havia fome entre os israelitas. E se mudaram ali, né? Para os Moabitas. E lá nasceram 2 filhos, né? Dela com Elimeleque. Nasceram 2 filhos, esses 2 filhos casaram, mas Elimeleque morreu. Então a Noemi ficou viúva. E morreram os 2 filhos de Noemi. Então Noemi ficou lá com Ruth e com Orfa. E daí Noemi soube, só passou a fome. Tá, agora em tempo de banho eu vou voltar, o que eu vou fazer aqui? Ela disse para as suas 2 noras, para casa dos pais de vocês, filhos eu não tenho mais. Voltem. As duas noras não queriam voltar, mas enfim, Orfa voltou, mas Ruth não voltou. Ruth disse, eu vou ler aqui as palavras que eu acho que é um dos trechos mais maravilhosos da Bíblia que eu gosto demais. Não é o único, né? Mas esse é um trecho. Está em Ruth 1,16, vou ler aqui. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça, meu Senhor, o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte, me separar de ti. Essa Ruth não era, hoje se diria, não era cristã, ela não era do povo de Deus. Mas Elimeleque, Noemi, seus filhos, ensinaram ela, casaram com uma pagã, ensinaram Ruth e Ruth aprendeu e se converteu ao povo de Deus. Agora não queria mais ser livrado do povo de Deus, queria seguir o povo de Deus. Teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. Pronto, está resolvido. E ela foi. Vamos também cortar aqui a história. Ruth foi tão fiel à sua sogra, que já não era mais bem sogra, porque enfim, não tinha mais, Ruth não tinha mais marido, nem Noemi tinha marido. Mas ela continuou, chegaram lá, as duas não tinham nem o que comer. Eles chegaram na sua propriedade, a propriedade pelo menos existia, né? E Ruth pediu para minha sogra, me permita que eu vá colher, a época de colheita, me permita que eu vá colher então, alguma coisa para a gente poder comer. E que Deus me conduza a um bom proprietário e me permita colher também, né? E ela foi, e Deus conduziu, foi à terra de Boaz, né? E ela colheu ali naquele dia. E do meio-dia, Boaz
Mas quem é aquela moça ali que trabalha duro? Ah, é Ruth, tá? Todo mundo sabia já da história de Ruth. Não, é Ruth, assim. Tá. Ó, deixa ela vir comer conosco aqui, vai almoçar conosco aqui. E ele favoreceu Ruth, protegeu Ruth, etc. Mal ele sabia que ali estava a mulher da esposa dele. Se bem que Boaz era muito mais velho que Ruth, né? Ruth era uma jovenzinha nova, Boaz era um homem maduro. E à noite, Noemi disse, esse é o teu resgatador. Né? Ele é nosso parente. Boaz é nosso parente, teu resgatador. E instruiu Ruth, faz o seguinte, volta lá amanhã. E quando ele for deitar, que cuida, e deita até os pés dele. Esse era o ritual que faziam algumas vezes para pedirem para a mulher se dizer, tu é o meu resgatador. É um ritual, ela não estava ali se oferecendo, aquilo não era nada sensual, não tinha sensualismo ali, nenhum. E Boaz percebeu, eu tenho que resgatar você. Mas ele já tinha se encantado por aquela moça, aquela mulher. Ele viu que era uma boa mulher, uma mulher decente, corretíssima, né? Obediente a Deus, que estava trabalhando por sua sogra e por si mesmo, dando duro. Boaz casou com Ruth. Bom, agora Ruth tinha outra família, a família de Boaz. Se bem que Boaz era parente de Noemi, mas Ruth não abandonou Noemi. A Ruth tinha duas sogras. A mãe de Boaz, que não consta nada aqui, e a sua primeira sogra, cujo marido dela tinha falecido, ela continuou. E teve um filho, né? E Noemi também continuou ligada a Ruth. Cuidou também do filho, ajudou a cuidar do filho. A história mais bonita aqui é o que nem Noemi, nem Ruth, nem Boaz descobriram, souberam, mas vão descobrir o dia que ressuscitarem. Deles nasceu Davi mais tarde, que foi o rei, cujo descendente era o Senhor Jesus Cristo. Que história! Gente, que história! Se Ruth não fosse fiel, tão fiel, o que é fidelidade? É isso que eu estou querendo dizer aqui. O que é fidelidade? Porque com fidelidade tudo funciona, com obediência tudo funciona. Se Ruth não tivesse sido fiel, Jesus teria nascido por outra via. Não teria vindo Davi, teria vindo talvez um outro rei, por outros caminhos. Mas veio por esse caminho, porque Ruth foi fiel. Por último, temos aqui Samuel, né? Eli era o sacerdote naquele tempo, foi o último sacerdote. Né? E Eli já era velho, mais de 90 anos. E Eli não estava nem aí, ele tinha 2 filhos, os 2 filhos estavam sucedendo ele, mas os 2 filhos eram ladrões. Eram corruptos e abusavam das mulheres, né? Roubavam as ofertas, as melhores ofertas que eram para o sacerdote e que eram para Deus, eles ficavam para eles. E o povo pensava, bom, são sacerdotes, né? Sabe o que fazem, né? Não. E se algum que diz, não, mas não é assim que se faz, essa oferta não é, essa oferta não é para ti, essa oferta é para Deus. Então, não, aí tomava força. E faziam negócios com isso, se enriqueciam com isso, abusavam, queriam exercer poder. Esse poder fascina. Como o poder fascina, né? Como é gostoso para aqueles que não são humildes, para aqueles, exercer poder. Eu lamento, mas está escrito também no Espírito de Profecia, como nós temos líderes na igreja que gostam de exercer poder, dominar sobre os membros, e como tem membros que gostam de ser dominados. Isso me dói, porque eu sei que essas pessoas não vão se salvar, isso é certo. Como Satanás também não se salvou. Quando Pedro queria exercer poder sobre Jesus Cristo, Jesus disse, vai-te, Satanás. Não para Pedro, mas Satanás estava em Pedro. Pois bem, Eli governou mal sua família, ensinou mal seus filhos, e teve que nascer Samuel de Ana. Esse é o versículo que nós acabamos de ler aqui no início, né? Ana agradecendo, porque Ana era estéril. A outra, Penina não, mas Ana era estéril. E teve um filho, depois teve outro. Teve um filho, e esse filho, ela o dedicou a Deus.
E esse era Samuel. Esse Samuel foi o que manteve. Samuel foi um profeta de Deus. Eli foi o último sacerdote. Samuel não podia ser sacerdote. Mas Samuel não era descendente de Arão, era descendente de Amrão, né? Mas Samuel foi absolutamente fiel a Deus. Porém, os seus filhos também não foram. Ele teve 2 filhos que também não foram. E a nação cansou de maus sacerdotes. A nação cansou de desobedecer a Deus, continuava desobedecendo, queria agora um rei, porque queria um rei. E Deus mostrou para eles que não era esse o caminho. Porque Deus escolheu o rei que eles se imaginavam, que eles queriam, o grande, poderoso, glorioso, bonito Saul, né? E Saul fez um fiasco. Saul governou 40 anos, foi um fiasco. Saul chegou a falar com necromantes, pedindo orientação de necromantes. Ele achou que podia fazer sacrifício. Ele era o centro. Ele era o ultrapoderoso. Ele achava que podia tudo. Ele fazia o que ele queria. Finalmente, Saul foi substituído por Davi, que era pequeno, que era o último, que era o mais humilde, mas que era o protótipo de Jesus Cristo. Saul ungiu esses 2. Samuel ungiu esses 2, né? E em Siló. E ali que era a tenda. E Samuel foi o grande profeta que orientou Davi a ser o grande rei, mas que não conseguiu orientar Saul a ser o grande. Portanto, Saul não pôde ter filhos para conduzir o reino, mas Davi pôde. Davi, segundo o coração de Deus. Davi também falhou muitas vezes, mas uma coisa que Davi nunca fez foi adorar ídolos. Nunca, como Saul fez. Nunca foi a necromantes. Davi sempre confiou em Deus. E a segunda coisa que Davi, foi uma prática de Davi, sempre teve grande facilidade de se arrepender. Davi errava, mas se arrependia com facilidade. Essas 2 características de Davi lhe conferiram o título Homem segundo o coração de Deus. Oxalá que também nós sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco nesses últimos dias aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.